Um bom agora para você que está ouvindo o primeiro episódio do nosso Tech Studio Podcast. Eu sou o Alex Siqueira, de São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre futurologia, um exercício de tentar prever o futuro da nossa sociedade. Vai ser um papo bem bacana, vai falar sobre tecnologia, inovação, sociedade e, é claro, utopias e distopias. É logo depois da vinheta, não sai daí! You're listening to Tech Studio Podcast, a curious look into technology. No programa de hoje, eu tenho um convidado especial, alguém que vai me ajudar aqui com esse assunto, que trabalha em tecnologia também há um bom tempo, que trabalhou comigo bastante tempo, Fernando Goulart, meu amigo Cinza. Tudo bem, Cinza? Tudo bem, Bob. A gente sempre planejou fazer esse podcast e é um prazer participar, um prazer a gente poder conversar. Na verdade, é um bate-papo, né? Sim, é um bate-papo. A gente faz esse bate-papo há muitos anos. A gente só nunca gravou. A gente só nunca gravou. Então, pela primeira vez, a gente vai gravar. Vai ser muito divertido. Legal. De onde você está falando? Conta pra galera onde você tá. Diretamente dos Estados Unidos, a terra do tio Sam, na Flórida, mais especificamente em Deerfield Beach. O que você está fazendo aí? Olha, aqui eu tenho uma startup. Eu estou sempre envolvido no meio das startups, né? Você sabe. Mais que a gente tem uma história de desenvolvimento de sistemas bancários, mas a minha vida se direcionou a fazer startups. Tem uma startup aqui nos Estados Unidos, que a gente está no momento nem de scaling ainda, a gente está em desenvolvimento, mas está super bacana, um projeto que vai ajudar muita gente, é um projeto focado em ajudar as pessoas. Bacana. Bom, o assunto hoje, então, a gente falou de futurologia. A gente conversou por Skype há um tempo sobre isso. Você lembra que eu te mandei um link? Por que pintou essa pauta? Eu estava dando uma olhada nos vídeos do South by Southwest, que teve esse ano, que foi mês passado, foi em março. E tem uma apresentação que tem lá no South by Southwest, que todo ano eu dou uma olhadinha, que é a apresentação da Amy Webb. A Amy, ela trabalha numa empresa que ela fundou chamada Future Today Institute. E essa empresa, todo ano, ela faz um vídeo contando de um relatório que eles lançam nessa época, acaba calhando junto com o South by Southwest, o Tech Trend Reports 2019. Já é a 12ª edição anual desse report. E essa Amy Webb, ela se apresenta como futuróloga. É bem louco isso. No mínimo engraçado. É no mínimo engraçado. Eu penso sempre na mãe de Iná. Pode ser, né? Porque quando é que o Silvio Santos vai morrer, quando é que essas coisas, né? Mas o legal dela como futuróloga, e a gente até conversou sobre isso, é que ela tenta basear um pouco desses palpites que ela e esse instituto dão como o que vai acontecer aí nos próximos anos, baseado no que eles viram aí, olhando o consolidado de buscas do Google, os tweets, o que está trending, o que não está trending, o Facebook. Então, eles têm diversos pontos de coleta de informação para pegar palavras-chave e temas que estão fazendo algum barulho e que eventualmente explodiram. E baseado na frequência disso e de outras pesquisas que o pessoal faz, que ela coleta também outros pontos de pesquisa, ela definiu aqui alguns itens que ela chama que são os tech trends, as tecnologias que vão bombar no ano de 2019 e nos próximos anos, né? Esse relatório, e depois eu vou deixar o link no post, é muito legal. A apresentação dela no YouTube, ela é um resumo, ela contando um pouco dessa história, mas é bem legal. E aí, eu te passei, o Cinzai, o que você achou, cara, do material? Você já tinha visto alguma coisa parecida, não? Bob, eu não tinha visto. Na verdade, é bem curioso que ela chama Amy Webb. É o predestinado do Zé Simão. É o predestinado do Zé Simão. O relatório é muito interessante. O meu comentário, para começar, nesse negócio de futurologia, né? Você escuta isso, eu lembro de alguém jogando tarô, né? Parece muito mais esse tipo de coisa. E eu vi no YouTube alguns outros futurólogos. E eu achei muito bizarro. Eu falei, o que esses caras estão falando? Mas quando eu vi o relatório dela, é realmente surpreendente. Porque ela faz essa futurologia, mas com base. E você pode questionar o modelo, você pode questionar o que você quiser, mas tem um fundamento no que ela está falando. Ela pega números, ela pega dados, ela é quase que um big data
cruzando informações e dizendo o que vai acontecer no futuro. E é legal que assim, o South by Southwest é uma feira muito conhecida pela questão da... Ela começou como uma feira de publicitários, né, de criadores. Era um lugar onde as pessoas, os grandes cabeças iam se reunir para ouvir música boa, um falar bem do outro, ou se promover, ou promover uma ideia. Então, quando surgiu a impressora 3D, foi lá no South by Southwest, que vem com uma grande inovação. A impressão que dá é que como se fosse um pouco daquelas antigas feiras mundiais em que as pessoas levavam as grandes ideias para mostrar para todo mundo, e aí eles envolveram isso numa feira que envolve esse tipo de apresentação, workshop, música, eventos culturais, apresentação. Então, assim, a cidade de Austin, no Texas, que é o lugar onde o pessoal se reúne para fazer esse evento, né? Diz que fervilha de pessoas e as apresentações são nos hotéis, é muito bacana. E o legal, eu tô comentando isso por causa dos temas principais que ela aborda, né, dos temas alto nível, que não é só tecnologia, cara. Uhum. Eles começam a falar sobre, por exemplo, inteligência artificial, segurança, o futuro do transporte, robótica, notícias, social media, entretenimento, marketing, geração de energia, clima, geociência, tecnologias para agricultura, biotecnologia, tecnologia para saúde, automação residencial, tecnologia no trabalho, blockchain, tecnologias financeiras, smart cities, e-government, espaço. Então, assim, tem um bocado de temas e eu queria aproveitar que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que chamou mais a atenção desses temas aí e ter uma visão, em parte utópica, em parte distópica, desse futuro que o relatório aí dessa Future Today Institute traz pra gente. O que é interessante, Bob, é que todos esses itens, eles mexem diretamente na vida das pessoas. Sim. Independente dos que são diretamente ligados à tecnologia ou que é ligado à biodiversidade, mas no final das contas, todos eles mexem e afetam a vida das pessoas. Sem dúvida, para mim, de todos os assuntos, o que mais me chama a atenção sempre é a inteligência artificial. Sim. Porque eu tenho para mim que a inteligência artificial é algo como a revolução industrial. Ela tem e terá uma proporção igual ou maior do que teve a revolução industrial. Porque você pensa que a revolução industrial foi lá no meados de 1700 e alguma coisa que começou a revolução industrial. Tem gente que acha que foi um evento, né? Ela Sim. começou e o pessoal, olha... Começou a partir de hoje, estamos na Revolução Industrial. Mas não foi isso, né? Algo foi acontecendo, né? De repente, as pessoas que fabricavam tecidos manualmente começaram a surgir máquinas, o que era movido... máquinas começaram a ser movidas a carvão, não mais a madeira... Então, coisas foram acontecendo, né? Mais eficiência de energia, mais eficiência de água. Isso durou mais de 100 anos, um processo, e que as pessoas, de repente, olharam e falaram, poxa, isso foi a Revolução Industrial. Tanto que não existe um consenso, né, de quando ela começou, de quando ela terminou, se realmente foi na Inglaterra, se foi na Grã-Bretanha, mas todo mundo sabe que ela existiu. E eu fico imaginando que naquela época, imagina o seu bisavô, ele trabalhava com alguma coisa que fazia manualmente e alguém chegou e falou, olha, agora tem uma máquina que faz isso. Imagina o povo pensando, é o apocalipse. A minha mãe trabalhava na Colinos, colocando tampa em pasta de dente, cara, quando ela era pequena. E de repente essas coisas foram acabando, né? E todo mundo começou, eu tenho certeza que naquela época, talvez não tão difundido como é hoje, porque não tinha internet, que vai acabar o emprego. Acabou, né? Porque as máquinas chegaram. E a gente viu que não foi bem assim, as coisas aconteceram e na verdade, os empregos se transformaram. Sim. E a similaridade disso com a inteligência artificial é muito grande. Porque a inteligência artificial começou na década de 60. Sim. Quando começou a computação, o pessoal começou a trabalhar com isso. Essa questão da mudança da Revolução Industrial e dos empregos é engraçado porque quando teve a Revolução Industrial, de fato, você teve um monte de empregos que acabaram, né? E em detrimento a outros que começaram.
Então você fala assim, o emprego não acabou, de fato não acabou, mas a sociedade se transformou. A gente se transformou de uma sociedade que era essencialmente rural para virar urbana. Então assim, o pessoal saiu da fazenda para poder vir para a cidade, para poder trabalhar e manter essa sociedade de serviços que a gente tem hoje. E essa transformação mudou a forma como a engrenagem da sociedade funciona. E com a inteligência artificial, eu imagino que vai acontecer a mesma coisa. E aí você vê, né, as pessoas comentam, olha, eu vi uma matéria há alguns dias dizendo que centenas de milhares de empregos, de vagas de empregos vão ser destruídas pela inteligência artificial. O Watson já tem inteligência artificial analisando processos que substituem um advogado. É natural, isso faz parte do processo, só que também começaram a existir os futurólogos. Sim. E vai aparecer outro tipo de profissão, as pessoas, a capacidade do humano de se reinventar e de conseguir se adaptar às necessidades do momento é muito grande. E sempre foi assim. Eu não vejo diferente na história. Talvez a gente consiga perceber uma quantidade maior de pessoas dentro do mesmo planeta. Mas que a inteligência artificial já está transformando e daqui a alguns anos a gente vai olhar e falar, poxa, a gente passou pela revolução digital, talvez. O relatório fala assim que é a terceira era da computação, a inteligência artificial. Terceira era da computação. E tem 3 pontos aqui no relatório que eles dão bastante ênfase. Um deles é meio que uma previsão, né? Dos Personal Data Records, dispositivos que gravam dados pessoais. E o texto fala sobre que a gente já começou a gerar isso com as nossas redes sociais, mas que isso aí vai se consolidar ainda em uma plataforma que vai coletar o dado biométrico, o dado de comportamento, o dado de acesso, documento, registro médico, tudo numa plataforma central, que aí pode ser não só uma, mas várias plataformas, que você pode usar isso para pedir crédito, para fazer um check-up, para poder ter um acompanhamento de quanto tempo você anda dormindo ou não. Então é como se fosse um dispositivozinho que coleta os dados dos wearables da sua casa, de como você navega, e guarda numa caixa isso, e as pessoas vão usar essa caixa para poder analisar você e fazer tratamento, cuidar, como se fosse um exame, sabe? Coletar as informações desses Personal Data Records e imaginar. Ainda não existe isso, mas isso é um dos palpites para o futuro que o relatório diz. Eu achei bem curioso, até meio assustador, né? Eu acho mais assustador do que curioso. Quando você olha um relatório dizendo, olha, a gente vai usar as suas informações para cuidar da sua saúde, para dizer para você que você precisa sair agora de casa, porque senão você vai chegar atrasado no seu compromisso, e tantas outras coisas, você olha e pensa, puxa, que legal. Mas a gente sabe que não é só para isso. Claro. A intenção não é só essa. E aí começa a ficar assustador, porque a privacidade, a gente já tem que aprender a viver sem a privacidade. Sim. Isso já aconteceu. Eu estava poucos dias falando pelo WhatsApp com meu primo, que mora em Nova York, e a gente estava fazendo pastel em casa. A gente falando sobre pastel. Realmente isso pode ser apenas uma coincidência. Mas quando eu entrei no YouTube tinha um vídeo de como fazer pastel. É engraçado essa coincidência, porque assim, para você que está nos Estados Unidos, pastel não é um troço muito comum, né? Não é comum. Eu nunca na minha vida procurei como fazer um pastel no YouTube. Eu nunca procurei nada relacionado. E eu achei no mínimo curioso. Eu estar conversando, é voz, não é mais texto. Está conversando com alguém e, de repente, quando você entra em outro lugar, aparece exatamente o assunto que você está falando. Sim, e outro ponto de inteligência artificial que está evoluindo bastante, que está relacionado a isso, é a voz, né? O reconhecimento de voz. Os assistentes pessoais, as caixinhas do Google Home, a Alexa, tudo isso está sendo movido por trás desse device. Tem uma inteligência artificial que muitas vezes quase sempre está na nuvem, né?
que ouve você o tempo todo e processa esse tipo de informação. E aí tem a questão também do viés que essa inteligência artificial pode desenvolver ao longo do tempo, né? E como é que você monitora para ela não se tornar racista ou preconceituosa, como teve alguns exemplos com o Watson aí na internet no passado. Então, são alguns pontos que o pessoal precisa ficar de olho e que o relatório também aponta. Você falou em privacidade, é o próximo tema também da lista, né? A questão da segurança e privacidade. Segurança, cybersecurity já é um tema que é batido pra caramba nas palestras deles, porque eles falam assim, cara, já estamos vivendo uma era em que você tem guerra digital, você tem espionagem digital, você tem os caras tentando usar de tecnologia para roubar dados dos outros e bloquear computadores dos outros com os ransomware. Então isso está pegando, mas o que está muito forte agora é a questão da privacidade, principalmente por causa das leis europeias, da GPDR, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, e das cópias que estão surgindo por aí. Aqui no Brasil, por exemplo, no rastro da lei europeia, tem a LGPD, que está mexendo com o mercado inteiro. Todo mundo na indústria só está falando isso, que a nova lei protege os dados pessoais das pessoas, indo na contramão desse novo mundo que a gente vive, em que a privacidade não pode ser garantida. Então, você vê que é um tema que eles falam muito também, que se discute muito nesse relatório, a questão dos governos vão tentar, como uma força, segurar a questão da privacidade como o último bastião de defesa contra uma força que já está posta, que é o fato de que você está sendo ouvido o tempo todo e muitas vezes você colabora, você dá de bom grado a sua informação com um like que você dá num post do Facebook ou numa foto do Instagram, né? Então, é uma discussão difícil, é uma discussão bem profunda. Eu acho, Bob, que isso é você querer cuidar de quem não quer ser cuidado. Pois é. É mais ou menos assim, você orienta a pessoa a fechar o portão de casa, porque aquela região está perigosa, não está segura. Só que a pessoa insiste em deixar o portão aberto todo dia. Eu, como governo, eu não posso ir até a casa da pessoa, tomar a chave dela e falar, não, então eu vou passar a fechar a sua porta todos os dias. Eu não tenho nem capacidade de fazer isso e nem o direito de fazer isso. Sim. O que acontece com a segurança e com a privacidade, que eu acho que as duas coisas andam muito juntas hoje, é isso, as pessoas não se importam. Tem aqueles testes de Facebook que, sei lá, ver com quem eu pareço, né? Quem eu sou no Game of Thrones. Todo mundo, não é possível, todo mundo sabe que aquilo lá, quando você aceita fazer aquilo, você está dando seus dados para alguém. Todo mundo, você cansa de ouvir falar, você cansa de ver pessoas explicando, e toda vez que sai um teste desse, eu vejo centenas de amigos. Eu sou tal pessoa em tal lugar, em tal ambiente. Ou seja, ou as pessoas não leem, ou elas leem, mas não estão preocupadas. Tech Studio. O próximo tema aqui é a parte de transporte. E eles falam muito sobre a questão da revolução do Uber, do Lyft e de outras plataformas que estão oferecendo mecanismos novos de transporte, né? Tem até falando a questão com a evolução dos drones, a criação de carros voadores, né? Que a gente fala assim, cara, nós estamos em 2019, cadê meu carro voador? Será que eu quero um negócio de 2 toneladas voando em cima da minha cabeça? Mas o que o pessoal está falando é que com a popularização dos drones, tem empresas que estão agora pensando em criar, de fato, esse tipo de veículo para poder transformar em comercial, se não para massificar, pelo menos para alguma coisa. Apesar que isso já existe, né? O helicóptero. Já tem, mais né? conhecido como helicóptero. Mais conhecido como helicóptero, que é um dronão gigante, né? Drone não é um troço novo. A questão dos carros que se dirigem sozinho, né? E aí tem o Tesla como a grande bandeira do que o Elon Musk sempre coloca à frente das suas apresentações, que é uma grande novidade. E aí nos Estados Unidos é onde de fato isso floresce, né? Tem uma loja da Tesla bem perto aqui de casa que eu
passo lá com frequência para ver as novidades. A Tesla, ela acabou de lançar, na verdade lançou há alguns meses, o Model 3, que é a popularização do carro, e não é a popularização do carro autônomo, é a popularização do carro elétrico. Porque ele custa, para você ter ideia, ele custa $35 mil, a versão de entrada desse carro, mas se você quiser o Autopilot, você precisa colocar mais $12 mil. Mas tem coisas muito interessantes na Tesla. O primeiro deles é que se você comprar o carro sem o Autopilot, você entra no site da Tesla e você fala assim, adicionar o Autopilot. Ele faz um update no seu carro e ele está funcionando. É fantástico. E a minha filha tem 2 anos. Eu não consigo imaginar a minha filha dirigir. Não consigo pensar ela dirigindo, porque eu vejo essa evolução do carro autônomo muito rápida nesse momento. Na verdade, o Autopilot, principalmente da Tesla, ele já é completamente autossuficiente. Ele funciona sozinho, o carro dirige, ele é capaz de ir de um ponto ao outro sem ninguém estar dentro. Mas tem uma questão, Bob, que pega muito nessa automatização do carro, e não só do carro, de várias coisas, que é uma questão ética. E eu acho que é esse ponto que ainda pega muito na evolução desse sistema. Você pensa que em 2004 teve um filme do Will Smith que é aquele Eu, Robô. Opa, muito bom. De passagem, muito bom filme. Tem uma cena logo que acontece no começo do filme, mas ele só vê ela um pouco mais para frente, que ele cai num rio, né? E aí junto com uma criança, um robô pula para salvar os dois, aí o robô, por uma forma, um cálculo matemático, ele decide que o adulto tem mais chances de viver do que a criança, então ele salva o adulto. E aí ele levanta uma questão ética, fala, e aí, como que decide? Se o carro está dirigindo, tem uma criança e tem uma senhora de 80 anos. E ele não vai conseguir evitar de acertar um dos dois. Como que ele escolhe? É a mesma coisa, por exemplo, que eles falam desse cenário, o carro tem a sua vida para proteger e de um pedestre. Ele está envolvido num acidente em que o carro derrapa, ou que de repente estourou um pneu, você está a alta velocidade. O carro pode te matar, jogar você num poste, ou pode desviar do poste e matar 2 pedestres que estarem dirigindo. Dependendo do algoritmo que for publicado, o carro pode te matar para salvar os dois. Ele pode eliminar uma vida para salvar 2. Só que você é o dono. E como é que fica a questão ética de que não, eu não compraria um carro que me mataria em detrimento de 2 pessoas? Uhum. Né? Cara, são uns dilemas muito complicados e, na verdade, cada dia a mais a gente enfrenta esses dilemas. E é incrível como a gente ainda perde tempo com outras coisas bem mais banais que isso, discutindo em sociedade, sendo que tem tanta coisa importante pra gente. É verdade. Mas uma coisa eu não tenho dúvida, que eu prefiro 1000 vezes os carros dirigindo sozinho do que as pessoas dirigindo os carros. Acho que a chance de acidente é muito menor, a chance de se distrair, porque pode ter o caso também que tem uma criança e uma senhora e a pessoa mata os 2. E falando nisso, que é legal que você tocou nesse assunto, a indústria meio que criou os níveis de automação dos carros, que tá na apresentação também, eles até colocam como exemplo. Não sei se você chegou a ver. Eu vi. Por exemplo, de nível 0 ao nível 5, né? O nível 0 é o carro que a gente tem hoje, em que na verdade você tem algumas questões de melhoria, de uso de computadores para melhorar o tempo de reação, que são sensores, né? É o freio ABS, controle de estabilidade. Tem o nível 1, que é o hands-on, que é o assistente de direção. É aquele em que você precisa dirigir, mas ele tem algumas coisas como, por exemplo, o piloto automático, né? O cruise control, ou então aquele carro que estaciona sozinho. Uhum. Eles consideram isso como nível 1, que é o hands-on, ou assistentes de direção. O nível 2 é o hands-off, a automação parcial, é o Tesla Autopilot, em que você pode tirar a mão do volante, o carro está dirigindo, mas você é responsável a intervir em alguns pontos. Inclusive, acho que foi você que comentou que
o carro ele te obriga a ficar com a mão no volante para habilitar o piloto automático, dependendo da região em que ele estiver andando. Sim. Se tiver numa highway, por exemplo, você pode tirar a mão, mas quando ele vai sair de uma highway, vai sair de uma estrada, ele fala assim, ó, põe a mão no carro que senão eu vou parar. Põe a mão no volante, senão eu vou parar. Tem o nível 3, que é o Eyes Off, que é aquele em que ele parte da ideia de que o motorista não precisa prestar atenção no carro enquanto ele está dirigindo, né? No entanto, o carro pode avisar, falar assim, olha, eu preciso que você, eu preciso agora que você tome conta do carro porque eu estou entrando numa área de trânsito. O nível 4 é o Mind Off, que é o carro assume o que ele chama de High Automation, né? O carro não precisa nem da supervisão nem da ação do piloto. E o nível 5 é aquele carro que nem volante tem. Uhum. Que é o carro que você entra e você... A Chevrolet tá projetando um desses. O carro sim. Cara, isso é muito legal. E, cara, um dos impactos que isso tem, quando você começa a pensar, é a questão que a gente, às vezes, não se liga, é a questão energética. Porque imagina, você começa a ter um monte de carro aí, imagina o tanto de energia a mais que você tem que fornecer quando você começa a sair do combustível fóssil, do posto de gasolina, para botar teu carro na tomada. Se hoje, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem esse problema de infraestrutura elétrica super sucateada, imagina todo mundo ligando o carro no final do dia, na hora que está todo mundo tomando banho. Eu acho que a energia é o que a gente menos evoluiu nos últimos tempos. Porque você pensa, o próprio carro da Tesla, se eu não estou errado, a maior autonomia que tem no carro da Tesla, o mais caro, que tem uma bateria mais potente, chega no máximo a 500 milhas ou estourando 600 milhas de autonomia. Então para quem não sabe, o carro da Tesla, aquela parte onde no seu carro é um assoalho, aquilo tudo é uma bateria. É uma bateria. Toda aquela parte de baixo é uma bateria grande mesmo. E você tem uma bateria daquele tamanho que roda só 500 milhas. É bem pouco. Isso considerando vários sistemas de reaproveitamento de energia. Você tem as baterias dos nossos celulares, a bateria do computador. Tudo isso ainda... Isso me parece ter evoluído menos do que a necessidade. Tech Studio. Cara, um outro tema que eu também fiquei impressionado, e esse tema é onde eu acho que a gente vê mais evidente o quanto a gente evoluiu, que é a questão de consumo de conteúdo, de notícia, de livro, de mídia, de filme, música, assim, o Spotify e o Netflix mudaram o jeito que a gente consome conteúdo, se você for pensar, não tem 3, 4 anos, né? Não tem. E agora tá todo mundo, estão os concorrentes chegando, né? A Disney vindo com a plataforma deles esse ano, a HBO Go aqui no Brasil também. Assim, em casa eu não tenho mais TV a cabo. Eu tenho só a internet. Eu vou falar uma coisa aqui que pode gerar até uma polêmica. Eu não Polêmica! Gosto... Polêmica! Eu não gosto do serviço da Netflix, cara. É mesmo? Não gosto. A Netflix não me convence. E o pior de tudo, eu tenho Netflix aqui em casa. Por 2 motivos apenas. O primeiro motivo é que a Cintia assiste uma série. E é uma série que deve ter uns 5 milhões de episódios, que é o tal do Grey's Anatomy. No dia que ela acabar isso, porque a minha esposa, ela não gosta tanto de TV, não gosta tanto de assistir esse tipo de coisa, acabou o sentido. E tem a minha filha, que vez ou outra ela vê um desenho. Então eu estou muito ansioso pelo streaming da Disney. Tem muita coisa para rolar aí. A Netflix, não vou dizer que ela vai ter dificuldades, mas ela vai ter um concorrente de peso que é dono só da Fox, é dono da Lucasfilmes, da Pixar, da própria Disney, dono da ESPN. Então, eles têm muito conteúdo e eu não acredito que os conteúdos originais da Netflix vão dar conta. Frente a Marvel, frente a Star Wars, frente a todo o conteúdo que a Disney produz,
vai ser muito complicado para Netflix. Mas eu não morro de amores pela Netflix. Diferente de muitos amigos meus que gostam muito, eu não morro de amores pela Netflix. Eu morro de amores pela Netflix, eu consumo bastante coisa lá. E você sabe, você estava falando um pouco do conteúdo original do Netflix. Você viu que agora o Netflix já tem algumas séries no estilo Você Decide? Eu vi. Na verdade, ele tem uma série, parece mais um RPG. Isso. Não é isso? É bem legal porque quer dizer, eu não assisti ainda esse episódio, né? Porque é só um episódio, ficou tipo um filme de 1h20. Acho que chama Bandersnatch, como que é? Bandersnatch. É um episódio de Netflix da série Black Mirror, né? Bandersnatch. A gente tá falando em entretenimento. Eu queria ouvir a sua sincera opinião, meu amigo Cinza, sobre esportes e streaming. Olha, eu vou começar pelo eSports. Lá. Que tá aqui na lista de coisas que vão bombar aí nos próximos anos, né? Mas não é que, por exemplo, o eSports não é nem que vai bombar nos próximos anos. Cara, em 2018, bom, teve um campeonato. Olha, eu não sei nem se eu vou pronunciar o nome certo, chama Dota. Sim. Né? Que é lá da International 8. É um campeonato internacional de Dota. Dota 2. Cara, foi pago em prêmios 150 milhões de reais. Se você comparar, por exemplo, com esporte, comparar com o Campeonato Brasileiro, é um campeonato que tem 16 clubes, o negócio, sei lá quantos anos tem, deve ter 80 anos, o Dota, sei lá, tem 6, 8 talvez. O Campeonato Brasileiro pagou quanto? 50 milhões, 60 milhões de reais. Cinza, o campeonato de League of Legends, que é o maior campeonato de esportes do mundo, tá chegando na audiência da Cara, NFL. eu via a Globo, que é um canal de televisão completamente ultrapassado, Quadradinho, talvez, né? quadradinho, transmitindo, cara. Você tem lá aquele cara, o Thiago Leifert, que apresenta um programa de esportes. Você tem teve não sei se foi exatamente um campeonato, foi a final, que foi no estádio do Palmeiras. Sim. Lotado. E isso já acabou gerando essa nova mídia, quer dizer, não é necessariamente nova, que é a questão dos streamings, da galera que paga para os atletas profissionais para poder vê-los jogar e treinar. Eu não consigo entender, e aí, é claro, isso é uma limitação minha. Isso já acontece, mas eu não consigo entender alguém parado assistindo um outro jogando videogame. Quando eu era criança, meu irmão mais velho ia jogar videogame, eu queria jogar. Eu ficava puto, porque ele não me dava o controle na mão. Tudo que eu não queria era assistir. Sim. E aí, de repente, existem campeonatos, existem os streamers, existe essa galera que estão ganhando dinheiro porque as pessoas querem assistir o cara jogar videogame. Esse é o ponto. O jogo, sensacional, cara, é muito legal, adoro jogos de videogame, por mais que eu não jogue tanto, quer dizer, eu não jogo nada, tem muito tempo que eu não jogo, por falta de tempo mesmo, mas eu gosto de jogos, principalmente de jogos de futebol, mais voltado a esporte mesmo, mas eu não consigo entender as pessoas, a paixão de assistir isso. Isso ainda não é algo que está no meu mundo, não está no meu consciente, eu não consigo ver. Próximo ponto aqui na nossa lista é a questão da energia. Produção, geração e consumo de energia. Aí nos Estados Unidos tá tendo bastante barulho que a bancada dos democratas, a bancada mais radical dos democratas, né, entrando com aquela proposta do Green New Deal, né, da criação de uma matriz energética verde. E isso é uma coisa que deve começar a pegar, né, porque
cada vez mais os Estados Unidos acaba ficando refém de um monte de países instáveis para a produção de combustível fóssil, né? Então isso é uma coisa que deve ter futuro também para os próximos anos. Esse é um assunto interessante, cara, porque quando o Elon Musk chegou com a Tesla, eu sempre pensei, cara, ele está mexendo num sistema muito complexo. Não é o carro em si, é o carro sem gasolina. A gasolina é uma paixão americana, cara. O americano, ele gosta do ronco do motor. Ele gosta do cheiro da gasolina. O americano, ele gosta de carro. Muito americano, quando vê o Tesla, que o carro não faz barulho nenhum, porque não tem motor, ele não gosta. Ele fala, cara, isso não é carro. Então, o Tesla mexeu com um ponto que eu sempre achei que daria errado. Eu não consigo ver esses carros vendendo, porque, cara, como que ele vai brigar com os caras que fazem, com os fabricantes, com a Shell, com a Texaco? Como que ele vai brigar com esses caras? Mas ele fez e continua fazendo. Eu lembro que na crise, lá, no período assim, mais ou menos de 2011, você começou a ver as SUVs sumir aqui no mercado americano. Diminuiu, começou a sair muito carro sedã. A economia agora começou a melhorar de novo. Você anda pela rua, de novo você está vendo só os carros gigantes. E queimando combustível. E não tem jeito, assim, a matemática não fecha. Então, eu sou completamente a favor, cara, de olhar Green Tech, de pensar em energia solar, pensar em carros autônomos. A Tesla eu não vejo que é exatamente a solução, porque quando você começa a migrar todos os carros para energia elétrica, aí você está gerando outro problema. Então, mas é uma parte, né? Você vai precisar gerar essa energia com energia solar, com energia eólica e com qualquer outro tipo de coisa, ensacamento, talvez. Sim, sim. No Brasil se testou bastante isso aí, não deu certo. Tech Studio. E, cara, outro tema também grande é a questão do clima e das geociências, né? Esse estudo, ele defende um ponto de vista mais progressivo, que é o conceito do antropoceno, que é a nova era geológica que a Terra está vivendo, em que o ser humano é um agente de mudança no planeta. Tem bastante gente conservadora que não aceita essa visão, né? Não acredita no potencial de mudança do ser humano no ecossistema, na forma como o planeta se transforma, mas o fato é que a comunidade científica ela é meio unânime nisso e acaba que boa parte da pesquisa científica está virando para esse lado. Então, tem bastante pesquisa pensando em geoengenharia. Como é que eu refaço, como é que eu uso engenharia para transformar áreas que até então não eram povoadas em povoadas para suportar o novo padrão de migração dos humanos, né? E como é que eu volto a transformar em habitável áreas que por causa das mudanças climáticas e por causa dos eventos extraordinários do clima passam a não ser mais, assim. A gente viu esse ano exemplos aqui no Rio, em São Paulo, de enchentes e alagamentos causados por chuvas completamente fora da curva, né? Aí nos Estados Unidos você tem os furacões cada vez mais mudando de padrão e atacando, e surgindo mais cedo. Então você tem toda uma preocupação no futuro em que você tem que talvez mudar um pouco dessa conformação da sociedade no nosso planeta. Eu entendo essas pessoas que são mais céticas em imaginar que o ser humano não é capaz de mudar os rumos da Terra ou de fazer tanto mal assim que vai afetar as chuvas, vai afetar os mares. Para mim, essas pessoas elas são daquele mesmo grupo dos terraplanistas. Sim. É que você vê a Terra filmada de fora e você vê ela redonda, mas o cara continua dizendo que ela é plana. Que ela é uma pizza. Que é uma pizza. Mas para mim o maior problema
Eu acompanhei aí há poucos dias, eu acho que foi ontem até, ou antes de ontem, teve uma chuva forte no Rio de Janeiro, 10 pessoas morreram. Eu enxergo o humano afetando diretamente a natureza em todos os sentidos, são os animais. Eu vi uma reportagem de um prédio que foi construído num lugar que os macacos passaram a aparecer lá diariamente e os moradores queriam que acabassem com aqueles macacos, mas os macacos Mas já eles estavam estavam lá. lá. É a casa deles. A casa era, pelo menos, né? Agora é um prédio no lugar da casa e eles estão perdidos. Aqui, o Bob, na Flórida, você conhece bem, é muito verde, né? Tanto que eles dizem que a Flórida é horrível, porque ela é verde. Você vai em Nova York e tem aquelas árvores bonitas, coloridas, aqui é verde. Mas é muito verde aqui, mas você vê por dia um condomínio novo sendo aberto em determinado lugar onde era uma mata. E aí, de repente, você tá na sua casa, aparece um gato do mato, aparece um guaxinim, vão aparecendo vários crocodilo. animais, um crocodilo, porque a gente está exatamente onde eles estavam antes. Aí você vai discutir, é evolução, eu não sei, eu acho que não é o ponto de discutir isso, mas que a gente afeta, a gente afeta. Sem dúvida, sem dúvida. É, assim, a gente está falando do Green New Deal, tem diversas outras iniciativas também que ajudam para esse novo modelo de vida, né? Uma das coisas que o pessoal tem trabalhado e também tá na lista, que é o próximo tema, é a questão das tecnologias para agropecuária, para produção agrícola, né? Então, as microfazendas ou fazendas inteligentes que usam sensores para detectar o nível de água, ou fazendas que você monta uma em cima da outra em prateleiras, eles chamam de microfazendas, né? São galpões gigantes de plantação hidropônica em que você irriga o nível de cima e a água que seria desperdiçada numa fazenda normal cai para molhar as plantas de baixo, né? Então você tem praticamente desperdício zero. Nisso sendo com que a fazenda seja mais ecológica. E um outro tema também que eu li nesse ponto é a questão da proteína de inseto. Para tentar reduzir a quantidade de consumo de proteína animal, né, que também gera um belo impacto aí ambiental no mundo, em consumo de água, em poluição e tudo mais. O pessoal está falando assim que está na hora de começar a comer inseto. Fazer barrinha de proteína feita de formiga, de mosquito, de besouro, para o pessoal poder ter fonte de proteína animal que não seja só vaca, frango, peixe, porco e variações. Que é uma loucura se eu vou parar para pensar, né? Apesar, loucura pra gente que está aqui no Ocidente, né? O pessoal da China, eles já estão fazendo isso faz um tempão. Um tempão. Eu espero não precisar passar por isso. Não gostaria de trocar a minha picanha por um gafanhoto. Né? Tech Studio. Nas biotecnologias, que é um outro tema, o que está pegando bastante é a questão da edição de genoma. Soluções como CRISPR e outras ferramentas, frameworks de trabalho estão permitindo que as pessoas editem material genético, editem o DNA de espécies em casa, na garagem, com kit que vende pela internet. Então isso aqui é um outro tema que está pegando bastante, né? Como um tema para ficar de olho nos próximos anos. Não teve um caso, Bob, de um japonês que inclusive eu acho que está preso, chinês, chinês, que ele mudou o genoma de um bebê ou algo parecido? É um caso Sim. desse. Eu acho que isso cai naquela questão ética, né? Sim. Até onde é ético você manipular o nascimento, manipular a vida de outra pessoa, você conseguir manipular o que aquela pessoa vai ser, é um assunto. Parece muito mais a história de Krypton, né? Sim, do filme do Man of Steel, o primeiro. Aquela história, não, olha, aqui a gente manipula tudo, cada bebê nasce do jeito que a gente quer. Esse daqui vai ser um soldado, esse daqui vai ser um médico, esse aqui vai ser um professor. Será que isso, de fato, vai melhorar a vida das pessoas? No final das contas, o que parece é que dessa lista que a gente está vendo, todos os itens têm a ver com ética, né? Todos os itens têm implicação ética, e ética é a grande discussão. Ética é a grande discussão. Até onde que a gente... É aquele conceito bonito do direito, né? Até onde que a gente
tem o direito de ir. Quer dizer, você tem uma filha. Aí você decide ter uma filha porque você é casado, tem a sua esposa e você sabe que o tempo passa, você sabe que você vai ficando mais velho, chega uma hora que nem dá mais para ter um filho por questões físicas ou de saúde, você vai ficar cansado, aí você decide, poxa, tá na hora de ter um filho. Por quê? Porque você sabe que você tem uma vida limitada. Então as coisas precisam acontecer em determinados momentos. Imagina que se você chega num ponto da vida e fala, olha, você não morre mais. Acabou o sentido da vida, cara. Você não tem mais sentido de viver porque você não vai morrer. É uma questão... eu acho que é mexer demais nas pessoas. E eu não sei, eu não acredito que a gente tenha a capacidade de fazer isso do jeito certo. Assim, uma das coisas legais do relatório aqui do Future Today Institute é que para boa parte desses casos, né, desses temas que ele coloca para discussão para o futuro, ele traz os cenários, um cenário otimista, um cenário pragmático e um cenário pessimista e um percentual de acontecer baseado nos trendings que tem. Não sei se você chegou a ver. Para um bocado deles, ele fala assim, olha, num cenário otimista vai ser legal, vai transformar a vida de todo mundo, vai ser do caralho e todo mundo vai gostar. Num cenário mais ou menos, vai ficar do jeito que está agora, vai ficar... a sociedade vai melhorar, a vida das pessoas vai melhorar, mas talvez não para todo mundo, porque nem todo mundo vai ter dinheiro para adotar. Agora, num cenário catastrófico, a gente vai melar toda a existência humana e vai condenar todo mundo a uma vida miserável. É legal poder ter esse tipo de reflexão, né? E torcer para que sempre o cenário otimista ganhe e, na pior das hipóteses, deixa como tá para ver como é que fica. Tech Studio. Bom, passando para os itens finais da nossa lista aqui, né? Tem a questão da tecnologia para a saúde, né? Que tem muito a ver agora com, para o futuro, a questão do estudo dos vícios digitais, de rede social, aquele fear of missing out, que as pessoas estão, a síndrome do medo de ficar de fora. Dados médicos gerados pelo paciente, ou seja, aquilo que a gente estava falando, você usar de repente o seu Fitbit, o seu relógio, o seu Apple Watch para coletar dados seus, e você quando vai no médico, ele não vai te pedir um eletro, ele vai pegar o teu Apple Watch, vai pedir permissão e vai pegar os dados do eletro dos teus últimos 2 anos para ver como é que teu coração evoluiu ou não. E tudo isso tem a ver com a questão dos wearables, que é outra tecnologia que o Google Glass levantou muito hype, mas agora está vindo pra caramba com um monte de outras coisas, com casaco, com relógio, com tênis, com roupa de ginástica, né? Roupa de atividade física, tem um monte de coisa legal nesse caminho. Você se considera que tem algum vício digital? Eu gosto bastante de checar o Twitter, eu gosto bastante de dar uma olhada nos feeds, mas eu acabo fazendo isso quando eu não tenho nada para fazer. Dificilmente eu paro o que eu estou fazendo para olhar o Twitter. Então eu não me considero viciado, eu considero que eu uso a rede social como um passatempo. Entendi. Eu tenho me esforçado bastante, principalmente de final de semana, quando estou reunido com os amigos, eu deixo o celular dentro da bolsa. Então é possível que, se você tentar me ligar num sábado, é bem possível que eu não atenda. Porque eu não sou um viciado digital. Eu não tenho Instagram, não tenho Twitter, e o Facebook eu uso mais profissionalmente e às vezes do que... de forma pessoal, e eu tenho o LinkedIn que eu uso, acho que diariamente eu dou uma checada no LinkedIn, por questões profissionais eu acho legal, mas o celular está sempre do meu lado, e isso passou a me incomodar. Sabe aquele negócio que o celular passou a ser parte de mim? Sim. O celular é um wearable hoje em dia, né? Exatamente, eu levanto da cama. Aí, às vezes, eu levanto da cama para ir ao banheiro, eu levo o celular. Aí eu volto com o celular. Aí eu desço na cozinha, eu tô com o celular. E eu tenho uma preocupação muito grande com o vício digital da minha filha. Sim.
porque se ela me vê todos os dias no celular, qual é a tendência? É que ela também vá para o celular. Então a gente também tem um certo cuidado de ter um horário específico que ela pode usar o iPad. Quando a gente sai de casa para um restaurante, ela nunca leva, porque no restaurante é o momento de interagir com as pessoas. Em casa, hora do jantar, é estritamente proibido ter celular na mesa. Então, são algumas formas que a gente tem encontrado como família para diminuir o impacto. Sim. Mas não para acabar com ele, porque é impossível. Impossível é nadar contra a maré. Nadar contra a maré. E eu acho que isso tem gerado bastante efeitos colaterais na saúde das pessoas mesmo. As pessoas, eu acho que têm dormido menos, porque acaba ficando no celular antes de dormir, e aí isso afeta o sono, dores na coluna, dores em várias partes do pescoço, e até problemas de relacionamento, né? Pessoas que não se relacionam com as outras. Eu sempre disse que a impressão que eu tenho é que o Facebook afasta as pessoas, não aproxima. É legal você achar um amigo que faz tempo que você não vê no Facebook, mas é ruim você não ligar para o seu irmão para dar feliz aniversário e você mandar um feliz aniversário pelo Facebook. Não é verdade. Mas sabe que, por exemplo, uma coisa que o relatório fala, né, que esse instituto fala, é que nós nos enganamos com o isolacionismo digital, que a impressão que a gente tinha é que a pessoa substituiria as interações sociais dela por interações digitais. E um dos insights que eles têm aqui é que, na verdade, você talvez mude porque tá todo mundo lá. Então você cria um novo círculo social no digital. Então, muito com isso que a gente estava falando dos streamers, dos canais de comunicação, das interações via chat. As pessoas estão interagindo. A qualidade é questionável se de fato é tão bom quanto marcar uma cerveja ou marcar uma pizza na casa de alguém. Mas, assim, talvez as pessoas não estão se isolando por causa da tecnologia, elas estão entrando em outras comunidades que são tão boas quanto qualquer outra, né? Tech Studio. Blockchain, meu menino, você está trabalhando com isso também, né? Eu estou trabalhando com isso. Eu fiz, inclusive, uma certificação de blockchain no final do ano passado. Eu acho que está num momento super bacana dessa tecnologia, porque ela está com uma evolução constante, porque grandes empresas estão olhando para isso. Você tem bancos americanos como Chase, Citibank, você tem a própria IBM que desenvolveu parte do Hyperledger e cedeu para a comunidade. Olha, tá aqui, evolui isso, cresce. A gente sabe que na tecnologia, quando chega na comunidade, é aí que o negócio evolui muito. Eu acho que está muito legal e vai muito além das moedas virtuais. Exatamente. Eu acho que a popularização veio mesmo com Bitcoin, mas é muito maior que isso. O blockchain é muito maior do que uma moeda virtual. Sim, tanto que vários pontos que o estudo indica aqui é a questão da cidadania digital, né, o uso do blockchain como parte do e-government, para poder você armazenar informações sobre contratos digitais, sobre a evolução e até mesmo auditoria de dados financeiros ou dados econômicos de um município, de um estado, para evitar a fraude, né, para evitar a manipulação do dado. E tem várias aplicabilidades, né? Você tem, por exemplo, a própria votação para escolher um presidente do país. Você pode garantir que aqueles votos são verdadeiros, não teve nenhum tipo de manipulação. Você tem o teste mais conhecido que já fizeram aqui nos Estados Unidos, e todo o curso que você vai fazer de blockchain é isso que eles explicam, que é o tal de rastrear as comidas, né? Você saber de onde que veio aquele salmão ou de onde veio aquele atum.
até chegar no restaurante, na hora que você senta para comer, tá tudo lá. Tudo bem, não é algo tão simples quanto eu estou falando aqui, mas é algo viável, é algo que o blockchain resolveria também. É, de fato, uma tecnologia muito interessante e acho que vale a pena também, Bob, dizer um pouco. O blockchain, ele é a gente pode chamar ele de banco de dados, que ele está espalhado na rede de computadores, o que faz com que seja praticamente impossível você manipular um dado, porque você não consegue saber exatamente onde ele está. E ele está em mais de um lugar. E como ele está espalhado, então, para você conseguir manipular um dado, você precisaria manipular ele em todos os lugares da cadeia inteira, algo que é completamente inviável, quase que impossível. Isso faz com que o blockchain seja extremamente seguro para fazer transações financeiras, por exemplo, né, para garantir que aquela transação financeira não é fraudada. As tecnologias financeiras, né? Então, a questão do Open Banking, que já se fala bastante já sobre o novo papel dos bancos ante as fintechs, e a questão dos pagamentos sociais, ou seja, uma evolução do PayPal, em que você pode mandar dinheiro para você via WhatsApp. E eu acho que isso aí, o blockchain como um motor para isso tem muito a ver com a questão do dinheiro digital, né? E um outro ponto que o pessoal fala muito é da inclusão financeira, que é um pouco daquilo que a gente conversou há um tempo atrás, de que as fintechs estão revolucionando a questão do mercado financeiro, porque elas são as primeiras empresas desse mercado que realmente estão preocupadas em oferecer e comemorar resultado de cliente, né? Como é que eu trago gente que normalmente o sistema financeiro marginaliza para poder usar um financiamento ou pegar um empréstimo ou comprar moeda, enfim. Então, dessas tecnologias do setor financeiro para ele se conformando com um futuro em que ele não é mais monopólio, né? É muito interessante. As fintechs, eu acho que de fato elas estão revolucionando o mercado mundial. Tem um banco que eles chamam de Banco Mundial, acho que foi feito no leste europeu, alguma coisa assim, que a ideia dos caras é dar acesso bancário para milhões e milhões de pessoas que não têm. Isso é muito engraçado porque eu parei para pensar, eu conheço pessoas que não têm, nunca tiveram uma conta no banco. Sim. O que parece para muitos, não existe mesmo alguém que não tem uma conta no banco? Existe. Então, essas fintechs, elas estão abrindo essas portas para essas pessoas. A única coisa que eu achava que iria acontecer, mas eu acho que eu fui inocente nesses meus pensamentos, é que as fintechs, de alguma maneira, iriam engolir os bancos. Mas eu percebi que, na verdade, os bancos eles estão comprando essas fintechs. Sim. Ou seja, o banco está olhando e falando, bom, eu não consigo ser essa fintech, porque eu não existo desse jeito, eu sou outra coisa. Minha cultura é outra, né? Minha cultura é outra. Mas então o que eu vou fazer? Eu também não vou ficar de fora do negócio. Eu vou comprar aquela fintech. Exato. Deixa ela continuar sendo daquele jeito, que é cool, é legalzão, e foca em não cobrar do cliente uma taxa de cartão de crédito, foca em não ter taxa para abertura de conta, mas dá lucro, então para mim tá bom, eu tenho o meu lucro desse lado e o lucro daquele lado. Sim, eu dei uma palestra esses dias para falar sobre Open Banking, né, que tem a ver com API, que eu trabalho bastante. E uma das coisas que eu falo é que os bancos eles perceberam que não dá para você brigar pelo canal, porque eles nunca vão conseguir dar uma experiência para o cliente, porque, de novo, eles não estão preocupados com isso, né? Eles são o repositório de dinheiro, eles são o back-office. Então, os bancos, com esse Open Banking, o que eles falam? Falam assim, cara, ninguém confia numa fintech que é pequena. Assim, hoje, você pega as fintechs como o Nubank, que já são unicórnios, ou outras fintechs que começaram como o Uber, você confia em usar esse serviço porque eles já são grandes, mas quando é pequeno você dá aquela desconfiada. Puta, vou pegar esse cartão de crédito desse cara, ele vai ser robusto, ele vai proteger meus dados, esse banco digital vai cuidar da minha grana. E o que os bancos tradicionais têm que esses caras não têm, onde eles ganham na competição? É a robustez. O cara trabalha com o dinheiro dos outros alguns são centenários.
Então, o banco sendo o back-office de uma fintech que é o canal, ele fala assim, beleza, me remunera uma comissão da transação e usa minha API de empréstimo ou de financiamento, de simulação de financiamento, e vai para o mercado pegar o cliente que eu não estou interessado em pegar. Então, acho que é uma mudança de visão, é aquilo que você falou. E aí, eventualmente, eu compro, eu absorvo esse canal como parte de mim mesmo. É uma nova forma de sobrevivência aí, de estabelecer um novo mercado de serviços financeiros. Tax Studio. E para finalizar, a questão dos smart cities e do e-government, assim, o que é uma smart city, né? Isso é um tema muito legal, que é quando você começa a usar a tecnologia para melhorar a vida dos cidadãos. E seja oferecendo para o cidadão serviços digitais que vão facilitar a vida dele e vão melhorar a forma como ele interage, seja como uma maneira de monitorar a cidade, como semáforo inteligente, rede elétrica inteligente, ou mesmo um serviço como matrícula dos filhos, baseado na escola que está mais próxima do meu celular, por geolocalização. Ou por exemplo, se eu sofrer um acidente e torcer o tornozelo, eu quero ir para o hospital, eu quero ter uma forma de buscar qual que é o hospital mais próximo que tem um ortopedista plantonista, né? Não adianta alguém me botar num táxi e me levar para um hospital para chegar lá e, não tem ortopedista. Né? Então, esse tipo de serviço, aqui eu acho que é um outro grande passo aqui que conta na lista como uma coisa que vai evoluir bastante nos próximos anos. Eu acho que isso tem muito a evoluir mesmo. Eu já vivo numa cidade onde tem alguns pontos que são interessantes, principalmente o semáforo. Você tem aqui os semáforos inteligentes que ele abre e fecha com maior ou menor velocidade dependendo do fluxo de carro das vias. Para quem morou em São Paulo e para quem mora em São Paulo, sabe que isso faz muita falta. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu levava 40 minutos para andar 3 quilômetros, onde eu morava. E aqui tem muito carro, mas tem muita coisa inteligente. Você tem aqui na rodovia uma faixa expressa que o preço dela é calculado automaticamente dependendo do volume de carros da via. Quanto maior o volume, ela fica mais cara. A ideia é, olha, vai custar $10 para você passar por aqui, mas você vai passar rápido. Enquanto isso, as outras pessoas continuam ali na faixa lenta, devagar no trânsito, mas é porque elas não estão dispostas a gastar $10 ou elas não precisam chegar em menos tempo. Elas podem ficar naquele trânsito. Então, é um sistema inteligente que faz com que você sempre tenha uma faixa que tá andando, por mais que seja caro, mas se você está com pressa, você paga. São pequenas, e aqui eu só citei coisas de trânsito, mas são pequenas coisas que realmente funcionam. É muita coisa que está se tornando extremamente necessária. Você não vai conseguir imaginar, Bob, São Paulo, na velocidade que se faz obra em São Paulo, na velocidade que se melhora o trânsito de São Paulo, você não consegue imaginar isso daí daqui 10 anos. Não comporta. Não. Você precisa ter coisas inteligentes para fazer com que as pessoas se movimentem melhor dentro da cidade. E não espere que você vai ter metrô. Não espere, porque você não vai ter, porque se não teve até agora, não vai ser em 10 anos que isso vai melhorar de forma substancial. Então a gente vai ter que recorrer à cidade um pouco mais inteligente. Tax Studio. Cara, é isso, assim, da lista de itens do relatório. O relatório é extenso, tem mais 381 páginas, é um PDF. Então, assim, eu vou deixar o link para o pessoal que tiver interesse em baixar, é gratuito, pode entrar lá, baixar o relatório. Ele só tem em inglês, mas, assim, vale a pena até pelos insights que isso pode dar para qualquer área de trabalho, assim. Não importa se você trabalha como um arquiteto, urbanista, médico, bombeiro, policial, engenheiro, trabalha no salão de beleza, tem alguma coisa aqui que pode impactar a sua vida nos próximos anos
E eu acho que, assim, já encerrando, né, e as considerações finais que eu faço, mais do que uma visão precisa do futuro, porque isso a gente só vai saber se essa bola foi cantada mesmo daqui a alguns anos, né? Mas ele é mais como se fosse um chamado à ação das pessoas para mostrar potenciais tecnologias que, se a gente evoluísse, seria muito bom, porque a gente está vivendo um período em que aquilo ia ajudar bastante, ou para a gente evitar problemas que no futuro a gente possa ter porque a gente negligenciou ou não olhou determinado item da lista aqui, e que acho que a gente deveria ficar um pouco mais esperto. O que você acha? Isso aqui que você quer falar para encerrar? Eu acho, sim, o relatório é muito interessante. Ele desperta nas pessoas a necessidade desse mundo aqui que a gente vive de startups. Você vê muita coisa, como a gente estava falando de cidades inteligentes e várias outras que a gente falou, que a solução acaba vindo de um grupo de estudantes de alguma universidade ou de alguma empresa que tem uma veia inovadora, que resolveu melhorar a vida das pessoas. Você tem aqui um número interessante de quase 600 mil novas startups todos os anos aqui nos Estados Unidos. É muita coisa. Eu gostaria muito de ver isso no Brasil. O brasileiro, ele tem uma capacidade enorme de achar soluções para as coisas. Sim. E isso transformado no bem-estar para as pessoas, transformado em startups focadas em melhorar a vida das pessoas, vai fazer com que todo mundo tenha um pouquinho mais de conforto, né, na sua vida, tenha um pouquinho mais de agilidade na sua vida. É muito legal, é bom olhar esse relatório. Esquece o nome, futurologia, parece bobo, mas é legal, realmente é bem feito o relatório, tem bons insights. Então, deixa o link aí, Bob, que eu recomendo bastante que as pessoas olhem. Não precisa ler as 300 páginas de uma vez, mas pega ali os assuntos que mais te interessam e leia, e se puder, faça alguma coisa legal. Pense numa solução para a sua cidade, pense numa solução para o hospital da sua cidade, pense numa solução que vai melhorar a vida das pessoas, e vá em frente e faça. Excelente. Bom, Fernando Goulart, meu amigo Cinza, muito obrigado por essa 1h30. A gente falou assim, vamos tentar manter entre os 20 minutos. Não, tem 1h30 aqui de coisa. Então, obrigado, cara, por ter disponibilizado o teu tempo aí para bater esse papo sobre o tema, e lógico que você vem para os próximos, espero. Com certeza estarei nos próximos. Vamos chamar mais algumas pessoas depois para a gente ter um pouco de briga. Sim. Já tem umas pessoas em mira, já você sabe de quem que eu tô falando. Cinza, obrigado. Valeu. E é isso aí, gente. See you next time. Tech Studio out.